importante pra você. Vai ficar muito mais importante na TV. É só dar asas à imaginação, colocar na tela o nosso coração. O impossível ser possível na televisão. Luz, produtora e imaginação. Luz, produtora, imagem e som. Chegou a sua vez de ser a nossa inspiração. Com um histórico de 8 anos de reprovação, as despesas da Prefeitura de Brodowski, referentes a 2008 e 2009, passaram pela Câmara. O Tribunal de Contas do Estado já havia rejeitado o relatório de gastos do Executivo. A reprovação do Tribunal de Contas do Estado sobre os gastos da Prefeitura de Brodowski não convenceu os vereadores do município com mais de 20 mil moradores. Com 6 votos favoráveis, a prestação de contas do ex-prefeito Antônio José Fabbri foi aprovada pela Câmara. Apenas 3 parlamentares foram contra. É um absurdo os vereadores irem contra o parecer do Tribunal de Contas. Por quê? Porque o parecer é técnico. Se ele falou que estão rejeitadas as contas, porque irregularidades com certeza tem. Os itens apontados pelo TCE no relatório de gastos do Executivo não foram considerados graves pelos vereadores. E por isso as contas, que têm um histórico de 8 anos de reprovação, passaram pelo Legislativo. Nesse aspecto dessa votação, eu entendo que os vereadores de Brodowski agiram muito mal. Deram um péssimo exemplo à população. O Ministério Público também vai analisar o parecer do Tribunal de Contas. De acordo com a promotoria, Antônio José Fabbri foi condenado por mais de 10 vezes por improbidade administrativa em ações movidas pelo órgão de Brodowski. O ex-prefeito está com os direitos políticos suspensos até 2019. O Legislativo aprovar contas de um prefeito que está sendo processado justamente por improbidade administrativa é no mínimo suspeito. A população deve ficar atenta, porque esse tipo de ação, esse tipo de prática do Legislativo comprova evidentemente que os vereadores muitas vezes estão legislando por causa própria. Isso não é interessante para a democracia. As contas de 2009 do atual prefeito Alfredo Amador Tonello também foram aprovadas pelos parlamentares. De acordo com essa mulher, que prefere não ser identificada, a decisão foi até comemorada em um restaurante da cidade. Foram comemorar, foram tudo para uma pizzaria e receber os valores dessa compra de seus votos. A população de Brodowski está cansada dessa palhaçada aí e a gente quer justiça, mas à mesma hora que a gente quer justiça, a gente não sabe se pode confiar nessas pessoas que estão aí dentro, que se diz ser vereador e olhar pelo povo. Ximene Osório, de Brodowski, para o Jornal da Clube. O presidente da Câmara, Marcos Antônio de Araújo, não quis falar sobre o assunto. O ex-prefeito José Fabbri declarou que o aumento de despesas ocorreu devido a investimentos em obras essenciais. Já a atual administração esclarece que o parecer desfavorável do Tribunal de Contas se deve ao déficit orçamentário e o pagamento atrasado da parte patronal de alguns meses da Previdência própria. Ofeto, como explicar a postura da Câmara de Brodowski que vai contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado? Difícil explicar, né? Jorge Santayana, um grande analista político e professor de sociologia nos Estados Unidos, mas de ascendência espanhola, ele diz o seguinte: há 3 tipos de governos. O governo que faz acontecer, o governo que simplesmente acompanha o que está acontecendo e o governo que nem sabe aquilo que acontece. O Tribunal de Contas, federal, estadual e municipal, nasce exatamente em função desse 3º tipo de governo, que nem sabe o que acontece e, quando sabe e permite, comete um tipo de delito que tem que ser anotado por alguém. É por isso que chama Tribunal de Contas, verificar as contas, que só são anotadas quando contabilmente elas estão irregulares. Imagine então o conteúdo delas. Na verdade, o Tribunal de Contas é um órgão burocrático, ele é auxiliar do Legislativo.
na área federal, do Congresso Nacional, das Assembleias dos Estados e das câmaras municipais, das câmaras das cidades, que é o caso específico. O que se deve saber, e o eleitor, em última instância, é aquele que analisa, porque é ele que paga contas irregulares, o que se deve saber é que estamos diante de mais uma omissão do parlamento ou uma ação negativa. E quem deve analisar e dizer quem não deve ser punido e quem deve ser punido é o próprio eleitor. A maior punição para um político é deixá-lo fora dos mandatos que ele disputar daí para frente.